Bom, então nós vamos falar algumas coisas sobre o capítulo 3 do nosso livro Mensageiro da Manhã. Bom, então os pleidianos nos dizem que o Criador primordial todos nós, inclusive os pleidianos dizem que eles vêm, assim como todos nós, como extensões do Criador primordial. E nós, como extensões do Criador primordial, estamos adquirindo sempre novas informações e partindo em busca de aventuras para aumentarmos a nossa capacidade de compreender ou aumentar a nossa capacidade de consciência. Então, como extensões do Criador primordial, nós estamos sempre buscando conhecimentos, buscando informações, sempre buscando novas aventuras, como uma forma de ampliarmos a nossa consciência e assim alimentarmos o Criador, porque o Criador se alimenta das nossas experiências, das nossas vivências. Então, nós fomos criados pelo Criador para sermos essa extensão dele, para que nós possamos, então, através da nossa evolução, alimentarmos o Criador e o Criador, então, evoluir através de nós. Toda essa evolução nossa, ela se faz através das informações que nós adquirimos no dia a dia. Então, nós estamos numa distância muito grande do Criador, e mesmo os pleidianos, eles se consideram assim, muito distantes do Criador. Eles dizem que eles nunca chegaram perto do Criador primordial. Mesmo entre eles, dentro da espiritualidade, os seres mais evoluídos, eles nunca chegaram perto do Criador primordial. Tamanha é a distância entre o Criador primordial e esses seres criados por ele. Mesmo aqueles auxiliares mais diretos, são seres que estão muito distantes do Criador em matéria de capacidade, em matéria de evolução e em matéria de vibração. O Criador primordial é movimento. Então, o movimento, quanto mais rápido, mais luz ele cria. Então, a frequência vibratória, à medida que aumenta, ela faz com que as coisas se tornem energia e se tornem cada vez mais luminosas. Então, quanto maior a frequência vibratória, mais luz. E o Criador ele é movimento. Ele é pura energia em movimento. Então, o Criador, se mesmo os seres de luz, os seres como os nossos mentores espirituais, como os pleidianos, como os seres da luz, que são pura luz, se eles nunca chegaram perto do Criador, imagine a frequência vibratória do Criador, imaginem o ritmo vibratório dessa energia que se chama Criador primordial. Essa emanação, essa energia do Criador primordial, ela é tão intensa que nós não temos condições de nem assimilar um milionésimo da sua energia. Isso queimaria conosco de imediato. Mesmo os seres mais evoluídos, os nossos mentores mais elevados, mesmo os seres da mais alta hierarquia da luz, que estão aí em contato conosco,
se eles recebessem lá 1/1000º da vibração do Criador, da quantidade de informação, que informação é luz, e luz é frequência vibratória, é vibração, é movimento. Então, se esses seres que são intensas, são simplesmente pontos de luz, se eles recebessem um bilionésimo, trilionésimo da energia e da informação do Criador primordial, eles se desintegrariam, eles deixariam de existir. Tamanha é a força, o poder dessa vibração, da intensidade dessa informação, desse conteúdo, né? Então, a evolução da consciência é a capacidade de armazenar informação. Então, a nossa consciência, ela se forma através do acúmulo de informações. Então, aí evolui a consciência e nós aumentamos a nossa frequência vibratória para que nós possamos um dia chegar próximo do Criador. E quem sabe um dia se tornar igual a ele, né? Então, até mesmo o Criador primordial, ele é uma porção diminuta de alguma coisa. Então, o Criador não é a essência de tudo. Ele, a cada dia, ele está se descobrindo que ele é uma porção de alguma coisa. Assim como nós somos uma porção do Criador, a cada dia o Criador está se descobrindo e descobrindo que ele é uma porção de alguma coisa muito maior que ele. Então, tudo está dentro do encadeamento, dentro de uma hierarquia, aonde nós jamais conseguimos um dia imaginar o princípio e a origem de tudo. Então, mesmo o Criador primordial, que seria o incriado, né, o todo-poderoso, ele é uma porção diminuta de algo muito maior que um dia se manifestou e deu origem a ele, e ele, por sua vez, deu origem a outros seres que deram origem a nós, e aí cada ser que é criado, ele cria toda uma hierarquia. Então, o universo é uma hierarquia de luz, de frequência vibratória infinita. Tá? É uma hierarquia que se estende ao infinito. Uma hierarquia de luz, de consciência, de frequência vibratória, que se estende ao infinito. Então, os pleiadianos nos dizem que é besteira nós ficarmos perdendo tempo em querer definir o Criador e em querer entender o Criador. Porque, segundo eles, nós somos parte do Criador e por isso nós nunca vamos conseguir ter uma visão do todo, porque nós estamos contidos dentro do Criador, nós somos parte do Criador. Nós somos como uma célula dentro do corpo do Criador. E como uma célula dentro do corpo do Criador, nós jamais conseguiremos ter uma noção de quem é o Criador, a não ser que nós continuemos a nossa jornada de evolução até chegar um dia a um grau de evolução da consciência que estejamos ao nível do Criador. Aí então nós teremos condições de ter o distanciamento para poder ter uma visão do todo. Enquanto nós estamos contidos no todo, nós jamais teremos essa visão. Então, eles nos dizem que é besteira nós perdemos tempo com essas tentativas de definir o Criador. O importante, segundo eles, não é saber quem é o Criador, como ele é. Não é definirmos o Criador. O importante é nós. Por isso que os índios, os xamãs, os índios norte-americanos, por exemplo, né, do xamanismo, dentro do xamanismo,
Os índios norte-americanos definem Deus como o grande mistério. E ele nunca deixará de ser o grande mistério. Por mais que nós passemos a vida toda aí tentando definir, nós nunca atingiremos, porque os pleiadianos disseram que mesmo eles que estão lá na 8ª dimensão, mesmo eles não têm a mínima ideia de quem é Deus. Eles disseram isso para mim quando eu perguntei em 99 quem era Deus. Eles disseram que, para dizer a verdade, nem nós sabemos. Ele é algo tão complexo, tão grande, que nós, apesar de estarmos no estágio muito mais evoluído que vocês, nós não conseguimos ter ideia do que ele é, de quem ele é. E aí eles disseram que é besteira a gente perder tempo com isso, porque o importante não é entender, não é saber quem é Deus. O importante é sentir. O importante é nós estarmos conectados, o importante é nós sentirmos quem é Deus, sentirmos Deus dentro de nós. Tá? Estamos em harmonia. A palavra harmonia é muito importante, ela tem um conteúdo apropriado para se definir essa nossa ligação, a ligação que nós devemos ter com o Criador. Né? Então, essa nossa ligação com o Criador deve ser de plena harmonia o tempo todo. Deve ser uma ligação, está bem? Deve ser uma ligação de harmoniosa o tempo todo, e a gente deve manter essa frequência. A gente deve estabelecer uma harmonia e manter a frequência o tempo todo. Tá? Então, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos saindo da quarentena. A humanidade está retomando o contato com a espiritualidade, ela está vencendo aquele isolamento que resultante da manipulação genética que nós tivemos por parte dos nossos deuses manipuladores. Então, quando ocorreu isso, nós mergulhamos na dualidade, nós mergulhamos na densidade, perdemos a nossa conexão com as esferas, com as dimensões mais elevadas, e entramos num estado de quarentena, para que não houvesse risco de nós contaminarmos o resto do universo, da galáxia do universo. Né? Então, nós fomos isolados, nós ficamos em quarentena, para não ter perigo de os reptilianos que aqui vieram e nos manipularam, nos dominaram, eles poderem se expandir para o resto do universo. Então, o planeta foi isolado até que nós conseguíssemos nos elevar novamente, recuperar a nossa espiritualidade e sair desse isolamento, dessa quarentena. Então, à medida que nós estamos nos libertando rapidamente dessa quarentena, que é um processo que está se acelerando rapidamente, nós vamos adquirir conscientização de quem é quem no jogo do mundo, e mais do que isso, quem é quem no jogo cósmico. Tá? Então nós vamos adquirir consciência de que nós fomos manipulados durante todo esse tempo nesse planeta, que havia toda uma manipulação por trás e nós não tínhamos a mínima consciência. Então, esse é o processo do despertar. É o processo em que nós vamos adquirir a consciência de quem é quem neste planeta. Quem é que manda, quem sempre mandou, quem manipulou, o porquê das coisas, dos mistérios que aconteciam que ninguém conseguia explicar, né? O porquê das guerras, o porquê da fome, o porquê da violência, o porquê de todas as coisas. Nós vamos saber a origem, quem está por trás de tudo isso. Quem é quem nesse jogo do planeta e quem é quem no jogo do universo, no jogo cósmico. Né? Por quê? Porque nós sempre estivemos presos ao nosso umbigo, sempre
estivemos presos ao nosso ego, sempre estivemos limitados pelo nosso ego e pelas nossas dificuldades rotineiras do dia a dia para que nós conseguíssemos manter vivos aqui nessa dimensão. Então nós nunca conseguimos ter um grau de consciência suficiente para que nós pudéssemos saber que existe uma hierarquia oculta regendo esse planeta e que acima dessa hierarquia, fora desse isolamento que nós estamos, existe toda uma hierarquia infinita dos seres da luz. E que o Criador está na conta disso e ele está muito longe de nós. Nós temos muito chão para evoluir até chegar a ele. Então, da mesma forma que existem hierarquias na Terra, existem hierarquias cósmicas. Então, você pode morar numa região e não ter conhecimento que ali existe uma hierarquia que pode cultivar suas terras, pagar suas contas, decidir votar mesmo naquele ou não votar em ninguém e simplesmente não estar atento a toda a estrutura burocrática e política que existe no comando da região que você está, né? De forma semelhante, a Terra está totalmente absorta, totalmente desligada de toda a hierarquia cósmica e quem é quem nessa hierarquia e todos os trâmites burocráticos e políticos que existem a nível cósmico. Porque não se iludam pensando que porque aqui fora da matéria tudo é luz, que lá também não existe política, não existe as questões burocráticas a nível cósmico. Existe, tá? Não só existe, como existe também umas certas ciumeiras em relação às coisas e tal. Mesmo entre os seres mais elevados, ainda existe uma questão de disputa pelo poder político a nível cósmico dentro das hierarquias. Tá? Então, não ao nível grosseiro, grotesco do ego nosso, né? Mas, mesmo em instâncias superiores, ainda existe alguma coisa nesse sentido. Tá? E basta ver os anjos caídos que por despeito, né, pelo trabalho de criação que estava sendo desenvolvido na Terra, eles resolveram se rebelar e tentar destruir esse projeto do planeta Terra. Né? Então, existem muitas informações para ser adquiridas à medida que nós saímos desse isolamento, que nós saímos dessa quarentena. E nós vamos então perceber que aquela imagem que a gente tinha de Deus, né, que ela não tem nada a ver com a realidade. Que existe entre nós e Deus uma hierarquia muito grande e que Deus não é aquele velhinho de barbas brancas que ficava ali no céu, sentado no trono. Né? E isso daí é uma alegoria que não tem nada a ver com a realidade. Né? O que está ali, o velhinho sentado no trono ali no céu, né? Na verdade ele é um lagartão, né? E Deus está muito além dele, né? Então, os deuses que nos manipulavam, os draconianos brancos, albinos, né? Que vivem, na verdade, não no céu, mas embaixo da terra, é que nos manipulam. E ele é um velhinho de chifrinho e de asas de morcego e rabinho, né? Não tem nada a ver de velhinho de barba branca. Então, esse é o Deus que os seres humanos sempre buscaram, né? Sempre tentaram imaginar, né? E esse é o Deus que as religiões, na verdade, têm como Criador, né? Porque as religiões nada mais são do que uma hierarquia que foi criada pelos nossos deuses manipuladores
para poder reger o planeta sem que o povo tomasse conhecimento de quem está por trás de tudo isso. Então, eles dizem que o que é importante que nós entendamos que existe essas burocracias e essas hierarquias sempre existiram, né? E que essas organizações têm um tempo de vida diferente do nosso, né? Essas hierarquias, essas organizações cósmicas, elas obedecem a um tempo diferente do nosso tempo. A consciência de tempo fora da terceira dimensão é bem diferente. Então, o que nós chamamos de um ano, para os seres das hierarquias mais elevadas, talvez um passo de metade de um dia para eles, né? Então, seja de repente apenas 1 hora, 2 horas do dia, né? Para eles e para nós corresponde a um ano. Então, os pleiadianos dizem que um ano para a espiritualidade, para eles, corresponde a aproximadamente 700 anos. Mais ou menos como Jesus, 1000 anos serão um dia? Não, mais ou menos isso. Então, devido a essa diferença de tempo entre as hierarquias espirituais e a vida na terceira dimensão, nós achamos que nós somos esquecidos pelos deuses. Nós achamos que 320 mil anos dividido por 700, 320 mil anos dividido por 700, que lugar que faz falta? Se alguém tem... Eu acho que algum dia isso 320 mil anos. 320 mil dividido por 700? Dividido por 700. O ano espiritual, 700 anos na Terra. 457 anos, 457 anos, né? 457. Então, enquanto para nós passou 320 mil anos, para eles passou 457 anos. E o que é 457 anos para eles? É metade de uma vida, porque eles vivem em torno de 800 anos. Perceberam? Então, enquanto nós passamos milhares de vidas aqui, os nossos deuses lá a hierarquia espiritual, né, a hierarquia da luz, que está acima da quinta dimensão, para eles passou 400 e poucos anos, passou metade da vida deles, né? Então, por isso nós achamos que nós somos esquecidos pelos deuses aqui, e nós achamos que agora nós estamos achando o seguinte, que tem muita gente que pergunta, mas por que os deuses esqueceram a gente durante todo esse tempo e de repente agora vem todo mundo querendo nos converter, querendo nos conscientizar, né? Por que isso, né? Então, inclusive lá no nosso grupo de estudos do Agente do Amanhecer, no site de Luz, teve alguém que se manifestou dizendo assim, que ele achava que isso daí, nós não devíamos nem nos envolver nem com um lado nem com o outro, porque pelo que ele estava percebendo, nós estávamos sendo objeto de disputa entre duas facções extraterrestres, um da luz e outro das trevas, ambos querendo nos dominar. E que esses seres, ele não entendia por que esses seres que ficaram tanto tempo, deixaram tanto tempo na agonia aqui, de repente esses dois grupos reapareciam de uma hora para outra, querendo nos converter, né? E que ele achava que a gente não devia nem ir para um lado nem para o outro, devia ficar na nossa, né? O tamanho da besteira
resultado da incompreensão, da falta de informação, né? A tamanho da besteira que a pessoa é levada a pensar, levada pela falta de informação e pela informação deturpada, distorcida, né? Um raciocínio lógico baseado em referenciais totalmente distorcidos. Né? Então, nós viemos para cá e com um propósito. Nós somos convidados pela hierarquia dos Espirituais da Luz, para que nós viéssemos para cá nos infiltrarmos, para que nós nos infiltrássemos nesse sistema que foi implantado, com o objetivo de nós ancorarmos as energias necessárias para que o planeta pudesse romper essa quarentena, pudesse romper esse isolamento. Então, esse planeta, aconteceu o seguinte, além da manipulação genética que nós sofremos, o planeta foi cercado por uma barreira de frequência a partir da Lua. A Lua, então, é um satélite artificial trazido pelos reptilianos. Ele não é um satélite, a Lua não é um satélite natural da Terra. É um satélite artificial trazido pelos reptilianos, com o objetivo de, a partir da Lua, eles emitem a partir da Lua uma barreira de frequência que envolve a Terra. Então, a Terra é objeto de uma projeção de uma frequência que envolve o planeta, e essa barreira de frequência, ela impediu durante todo esse tempo que nós conseguíssemos nos conectar à frequência vibratória que era enviada pelo cosmos, pelo Criador, ao planeta Terra. Então, a frequência de luz que sempre partiu do Sol central da galáxia, ela chegava até nós, mas nós não conseguimos recebê-la por causa dessa barreira de frequência projetada sobre o planeta a partir da Lua. Então, essa barreira de frequência não permitia que nós conseguíssemos ancorar essas energias. Elas interferiam, essa barreira de frequência, ela interfere na frequência vibratória, nos ciclos da eletricidade do nosso cérebro. Você sabe que o nosso cérebro ele é um equipamento elétrico. Ele funciona à base de 325 ciclos. Tá? Nosso cérebro, então, é um equipamento elétrico e ele funciona à base de uma eletricidade de 325 ciclos por segundo. 325 ciclos por segundo a eletricidade, a corrente que o nosso cérebro utiliza, né? Nosso cérebro utiliza a corrente de 325 ciclos por segundo. Essa barreira de frequência, ela interfere nesse funcionamento do nosso cérebro, ela limita o funcionamento do nosso cérebro de maneira que nós não conseguimos receber frequências, receber energias nessa frequência que vem de fora. Então, eles emitem uma barreira de frequência nessa mesma frequência do nosso cérebro, de maneira que nada do que venha de fora, nosso cérebro consegue recepcionar. Nada que venha nessa frequência, nosso cérebro consegue recepcionar. Então, daí existem muitas pessoas com problemas de desequilíbrio mental, cresce a cada dia mais esse processo de desequilíbrio mental. Por quê? Porque há uma interferência a esse nível de frequência vibratória. Não bastasse toda essa barreira de frequência que está sendo projetada a partir da Lua, sempre foi projetada a partir da Lua, já desde milhares de anos atrás, que isso vem acontecendo. Não bastasse isso daí, eles ainda criaram uma chamada
barreira diamantina, né? Que é formada por milhares de satélites artificiais colocados em órbita da Terra. Os satélites eles estão interligados, formando uma figura em volta da Terra, uma figura energética parecida com um diamante, uma barreira diamantina, né? Então, esses satélites eles estão interligados, há toda uma triangulação entre os satélites, tá? E todos os satélites eles jogam sobre a humanidade, sobre o planeta, essa frequência energética, essa frequência elétrica, né? Ela joga uma energia, uma eletricidade nessa mesma frequência do nosso cérebro. E isso tem por objetivo impedir que nós consigamos captar essa frequência que vem de fora e elevar nosso padrão energético. Tá? Então, existe, além da barreira exterior, existe uma barreira que foi criada pelo governo oculto, através desses satélites, e ainda existe o projeto HAARP. Por que eles estão monitorando o nosso Sol? Por que eles criaram um satélite, aquele satélite Soros, né? Como é que é? Tem um satélite especial lá que monitora as explosões solares, que monitora todo o Sol 24 horas por dia, está manipulando. Por quê? Porque eles sabem que as energias do Criador necessárias ao nosso processo de despertar vêm através do Sol. Do Sol central da galáxia, através do nosso Sol, é projetada essa energia na frequência, ela é decodificada, ela vem no padrão muito mais alto, o nosso Sol decodifica para a nossa capacidade e projeta sobre nós. Então, eles estão, através desse satélite aí, monitorando o nosso Sol, porque quando o Sol emite uma explosão que eles acham que pode ser a explosão que vai provocar todo o processo de despertar da humanidade, eles usam o HAARP para empurrar de volta essa energia para o espaço. O HAARP ele funciona justamente qual é a energia do HAARP? É 305 ciclos por segundo, que é a energia do nosso cérebro, ou é a energia equivalente à onda de rádio AM. Então, o nosso cérebro ele funciona na mesma frequência das energias de rádio AM. E o projeto HAARP, ele utiliza exatamente a mesma frequência, só que eles produzem um tucho de energia usando 3.600 antenas. Eles usam 3.600 antenas em conjunto. Essas antenas emitem fazem uma emissão de onda de rádio, e a emissão de onda de rádio AM, ela não funciona como a de FM, e ela é modulada. As frequências, o que é FM? Frequência modulada, FM. E o que é, então, frequência modulada? É uma frequência que ela não caminha em linha reta. Ela caminha, ela se espalha por tudo. Por isso que a rádio AM, a FM, veio substituir a rádio AM, porque as rádio AM, se você estava dentro de um vale, você não conseguia captar sinal de rádio AM. Você só conseguia captar os lugares altos. Por quê? Porque ela era uma onda direcional. Ela era unidirecional, a onda. Ela não era modulada, ela não se moldava ao planeta, ela era unidirecional, então ela era projetada, ela ia em linha reta. Se você estava na direção dela ou acima dela, você captava. Se você estava abaixo dela, você não captava. Tinha uma barreira, um prédio na frente, você não conseguia ter sinal de rádio.
E no início a televisão era assim também. Quando era, vocês lembram que precisava ficar virando antena na televisão e construir um prédio na frente, pô, você não tinha mais sinal de televisão. Então, o HARP, ele utiliza então essa onda de rádio, ela é unidirecional. Então, o que eles fazem? Com 3.600 antenas, eles jogam toda uma emissão, é a maior emissão de onda de rádio que existe no mundo. Aliás, cada uma dessas antenas do projeto HARP, ela tem uma potência muito maior do que qualquer antena de rádio existente no mundo. Cada antena, que são 3.600 antenas, jogando isso na mesma direção. Então essa onda de rádio, ela bate na ionosfera, a ionosfera estica e tchau. Funciona como estilingue, joga de volta para a Terra. Então eles têm todo um cálculo, eles sabem onde jogar isso. Então isso pode ser direcionado ou pode ser disseminado. Esse sinal que volta do HARP, ele pode ser projetado no sentido de atingir um único local, de provocar um terremoto, de provocar uma tempestade, né? Ou ele pode ser disseminado sobre uma região para provocar seca, provocar degelo, provocar... enfim, eles podem concentrar ou disseminar essa faixa de onda que volta da ionosfera, ela pode vir concentrada ou pode vir expandida, né? E eles podem, essa onda ela pode voltar com uma certa velocidade controlada. A velocidade que isso volta, essa estilingada de volta, ela pode ser controlada. E ela também pode eles podem também interferir na frequência dessa onda que volta. Ela pode ser uma frequência, exatamente na frequência de rádio, e com isso interferir na mente das pessoas de uma certa região, ou ela pode vir numa potência muito maior e atingir o subsolo, por terremoto, ou atingir uma camada mais alta da atmosfera, provocando tempestade, provocando outros efeitos. Então, dependendo da intensidade dessa onda e da potência dessa onda, etc., ela tem toda uma série de características que podem ser manipuladas, que fazem com que ela possa atuar na atmosfera, acima do solo, ou atuar sobre o solo, ou atuar abaixo do solo, ou atuar ao nível das nossas mentes. Então, existe toda uma graduação aí que eles podem estar usando para atingir o objetivo que eles desejam. Então, uma das formas de utilização do HARP é atingindo a mente das pessoas, é provocar nas pessoas delírios, é provocar na mente das pessoas esquizofrenia, é provocar desequilíbrios, levar a pessoa à loucura, entendeu? E um dos objetivos desse projeto é evitar que nós consigamos, então, atingir aquele estágio de transcendência, né? Aquele estágio da nossa mente, né? Que nos permite a recepção, não seria bem a recepção, mas não, é o estágio, as ondas alfa, né? As ondas delta, né? Então, nós, por exemplo, quando nós entramos em meditação, a nossa mente, ela muda as ondas, né? Aqui, as ondas que atuam no nosso cérebro, elas passam por uma mudança, né? Então, essas ondas, quando nós, através da meditação, nós mudamos essas ondas do cérebro, o nosso cérebro ele se torna receptivo, ele se torna sensível a uma série de informações, a uma série de energias, né?
Então, eles provocam, através do HARP, todo um desequilíbrio nesse processo nosso de despertar. Eles interferem no funcionamento da nossa mente de tal maneira que todo esse processo de alteração da frequência do nosso cérebro, de maneira que o cérebro vai se tornando aberto à recepção de energias, etc., esse processo é totalmente descalibrado, totalmente desequilibrado, através do bombardeio que eles fazem do HARP sobre regiões. Então, a informação que nós temos é que eles usam isso daí para bombardear as regiões de todo o planeta periodicamente, de uma forma que quando você está ficando centrado, você está abrindo a sua cabeça através da meditação, através das grandes ondas que estão vindo, você está se preparando, que você começa a antenar essa frequência vibratória e ancorá-la para o desenvolvimento, para a ascensão do planeta e a sua ascensão, vem um bombardeio de HARP que desequilibra e descalibra tudo. Entendeu? E então, periodicamente, eles usam essa tecnologia para bombardear todas as regiões do planeta. Então, eles pretendem com isso impedir que a gente, através das grandes ondas que vêm do Sol, né, que a gente consiga elevar a nossa frequência vibratória e que nós consigamos ancorar essas frequências de energia que vem no planeta. Então, eles usam o HARP para bombardear a população, e eles usam o HARP quando existem explosões solares e essas energias vêm em nossa direção, eles usam o HARP para jogá-la para fora, para desviar ela para o espaço. Então, por isso existem os satélites para monitorar o nosso Sol, porque eles dizem que as explosões solares vão destruir o sistema elétrico, vão destruir os celulares, vão destruir isso e aquilo. Isso é conversa fiada. Vai sim, vai acabar com toda a tecnologia reptiliana que nós temos. Mas o objetivo deles não é, a preocupação deles não é essa. E essa utilização que eles fazem da mídia para nos tornar desconfiados em relação ao Sol, para nos tornar medrosos, né? Nos amedrontar em relação ao Sol, tem por objetivo nos manipular, tem por objetivo evitar que nós descobramos que é através da energia eletromagnética das explosões solares que o nosso processo de despertar avança. Tá? Como aquele cientista alemão que tem um artigo lá no nosso blog, né, que com 30 anos de pesquisa com a medicina, 30 anos de pesquisa na medicina com essas energias eletromagnéticas sobre a mente das pessoas que tinham desequilíbrios, ele constatou que as explosões solares não são prejudiciais ao ser humano, pelo contrário, elas são a nossa libertação, elas são o nosso despertar, elas nos elevam a frequência vibratória do cérebro de tal maneira que você consegue sair daquela meditação. Assim como os nossos olhos conseguem captar o espectro da luz dentro de uma faixa limitada, assim como o nosso ouvido consegue ouvir o som só dentro de uma faixa limitada, não consegue ouvir o ultrassom, o infrassom, e os nossos olhos não conseguem ver o infravermelho nem o ultravioleta, né? O nosso cérebro também, ele tem uma limitação de frequência de energia, tá? E ele não consegue captar o que está além dessa frequência. Então, o objetivo é, através das explosões solares, o nosso sistema nervoso é preparado como a fiação necessária para recepcionar essa frequência mais elevada. A cada explosão, o nosso sistema nervoso ele é preparado como se trocasse a fiação, botasse uma fiação mais grossa, né? Comportasse uma energia, uma voltagem maior, né? E aí, a cada explosão, nós recebemos uma nova carga energética, de energia eletromagnética, que atua sobre a reorganização das nossas fitas de DNA, ativação das nossas fitas de
DNA e aumenta a capacidade do nosso cérebro de percepção das coisas. Porque o nosso cérebro ele vai evoluir, nosso cérebro nós usamos hoje 90-95% do nosso cérebro, essa capacidade vai evoluir à medida que as nossas fitas de DNA vão sendo despertas até que nós vamos chegar, quando tivermos lá a 12ª fita ativada, nós vamos estar utilizando em torno de 75% do nosso cérebro, da capacidade do nosso cérebro. Então, embora o importante não seja o pensar em si, o sentir, o cérebro, nós colocamos sobre o cérebro toda a carga como se ele fosse o centro do nosso ser, como se ele fosse o ponto mais importante. Ele não é o ponto mais importante, mas ele tem uma função importante que é processar as informações. Tá? Porque informação é luz é informação, e o cérebro processa a informação. Só que o nosso processo não é só pensamento, não é só informação, o nosso processo é emoção. A emoção é que nos liga à espiritualidade. A emoção é que traz o amor universal, o amor incondicional, que é a base da criação. Então, sem as emoções, nós não desenvolvemos a nossa capacidade criativa, nós não desenvolvemos a conexão nossa com a espiritualidade e nós não nos tornamos os deuses criadores que nós somos. Tá? Mas então, a emoção, o sentir, é muito mais importante que o pensar. Nesse momento, o nosso raciocínio lógico, ele é uma prisão ao qual nós estamos ligados, nós estamos presos a esse raciocínio lógico, que é uma forma reptiliana de ser, e nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de sentir para que nós possamos nos reconectar com a espiritualidade. Só que o nosso cérebro, ele não vai ser jogado no lixo. Não é porque nós vamos desenvolver o nosso sentir e restabelecer a conexão com a espiritualidade e desenvolver todos os sentidos extrafísicos que nós temos, que simplesmente o nosso cérebro vai deixar de ser utilizado. Não. Ele vai ser muito mais utilizado. Então, se hoje ele é utilizado em torno de 5 a 7% apenas, essa capacidade de utilização dele vai aumentar para 75%. Por quê? Porque nossa frequência vibratória vai se elevar e o nosso cérebro ele vai sair daquele limite de 325 Hz, ou seja, 325 ciclos por minuto. Hertz quer dizer ciclos por minuto. Né? Então, o nosso cérebro vai sair dessa limitação. Ele vai ter uma capacidade, nós só conseguimos captar de 325 Hz para baixo. O nosso cérebro vai ter esse limite expandido. E com isso nós vamos ter uma maior utilização do nosso cérebro. Então, o que é que mantém o nosso cérebro limitado? É essa barreira de frequência que vem da Lua e que agora está recebendo o reforço dessa grade diamantina de satélites que eles criaram e através do HAARP. Então, eles estão desenvolvendo tecnologias não com o objetivo de facilitar a vida do ser humano, mas com o objetivo de manipular e controlar o ser humano e com o objetivo de evitar todo um processo divino que está em curso na Terra e que eles acham que através da tecnologia eles conseguem evitar, eles conseguem distorcer, eles conseguem alterar isso, mas não vão conseguir alterar. Não vão, porque a tecnologia espiritual está acima de toda a tecnologia material de quarta dimensão da qual eles se utilizam. Bom, então nós viemos para cá para ancorar essas energias. Nós viemos para cá para poder ser treinados ao longo de milhares de vidas e com isso nós desenvolvemos formas de alterar as limitações da matéria. Então,
com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda dos nossos mentores, dos nossos irmãos estelares, com a ajuda das vozes celestiais, nós estamos conseguindo romper com todas essas limitações impostas através dessa barreira de frequência que nos chega através da Lua, através dessa grade diamantina criada pelos satélites, através do projeto HARP, apesar de todo o flúor que eles colocam na água, com o objetivo de capsular a nossa glândula pineal, que é a nossa conexão da nossa mente com a espiritualidade, e através de flúor eles promovem então o encapsulamento da glândula pineal, e com isso eles nos levam a um estado de idiotização crescente, cada vez maior, tá? Então, apesar de eles usarem todos os recursos e todas as tecnologias, né, nós estamos conseguindo despertar. Nós estamos conseguindo, com a ajuda da espiritualidade, vencer todas essas barreiras, todas essas artimanhas, todas essas tecnologias, e estamos conseguindo, então, apurar no planeta essas energias, essas frequências mais elevadas que nos levam a promover a elevação da frequência do planeta e a elevação da média da frequência da população, ou seja, nós recebemos essa frequência, nós ancoramos ela no planeta e irradiamos para as pessoas à nossa volta. E essas pessoas à nossa volta, elas conseguem, então, ir gradativamente vencendo esses limites da matéria, esses limites impostos pela manipulação genética, pela barreira de frequência, pela grade diamantina, pelo HARP, pelo flúor, pelas pulverizações que os chemtrails fazem aí de produtos químicos de metais pesados que alteram o nosso sistema nervoso, que é uma peça sensível de todo esse processo, porque ele é a fiação que conduz toda essa energia para a reconstituição do nosso DNA. Então, esses metais pesados que eles estão distribuindo, que eles estão pulverizando aí, que estão atingindo nossos alimentos, etc., toda essa poluição, mais com a ajuda das vacinas, e isso daí causa uma das coisas que mais provoca na humanidade é a narcolepsia. Narcolepsia é um distúrbio neurológico que nos leva a um estado de demência, que nos leva a um estado de degenerativo do sistema nervoso e da mente. Então, prejudica a mente e o sistema nervoso. Então, é um estado de idiotização, um estado degenerativo do sistema nervoso. Então, a pessoa, muitas vezes, acontece mais ou menos aquilo que aconteceu comigo lá em 99, quando eu perdi o comando dos braços e das pernas, eu fiquei paralisado, tá? Isso é uma forma de narcolepsia. Então, a pessoa perde o comando sobre o corpo, ela perde a coordenação motora, ela passa a ter paralisias e ela perde a capacidade de raciocínio, tá? Então, isso é uma reação dos metais pesados, entre eles o flúor, né? O chumbo, o alumínio, o óxido de alumínio, o óxido de chumbo, o mercúrio, tá? O arsênico. Né? Então, o flúor são todos metais que vão provocando essa degeneração, prejudicando o funcionamento da nossa mente e do nosso sistema nervoso, com o objetivo de, com isso, impedir o despertar a ativação das nossas fitas de DNA. Então, durante todo esse tempo que nós estamos aqui sofrendo essa manipulação, houve muitas outras civilizações que visitaram o nosso planeta e promoveram aqui outras manipulações genéticas. Então, nós não tivemos sujeito a apenas uma manipulação genética que aconteceu há 320 mil anos atrás. Nós tivemos outros
seres que aqui vieram fazer experiências, mas não experiências globais. Eles vieram fazer experiências pontuais, experiências localizadas de manipulação genética. Então, entre esses seres, nós temos os Anunnaki, que vieram em torno de 26 mil anos atrás. Eles estiveram no planeta para explorar ouro, e eles vieram para explorar ouro na África do Sul, necessários para promover uma espécie de uma blindagem do planeta deles, né? Na verdade, o planeta deles não é um planeta, é uma nave. Eles têm uma nave metálica maior do que a Terra. Essa nave metálica ela é oca por dentro, é um globo metálico, né? Como um planeta metálico artificialmente construído, e eles não vivem na face exterior desse globo, desse planeta. Eles vivem na face interior. Então, esse planeta tem uma espécie de um sol central artificial que emana toda uma energia artificial, e eles então vivem na face interior desse planeta, e que na verdade ele funciona como uma nave viajando, fazendo uma espécie de uma elíptica muito grande pelo universo, pela nossa galáxia. Então, essa nave ela segue um roteiro, um curso, né, já pré-determinado dentro da nossa galáxia, e que tem esse curso faz com que ela passe pelo nosso planeta, pela proximidade do sistema solar, a cada 26 mil anos. E os Anunnaki, então, eles precisam de ouro para blindar a superfície do seu planeta, e com isso impedir que toda a energia e o calor desse Sol central ele se perca no espaço, à medida que essa nave passa por regiões do espaço onde não existe sóis, não existe regiões frias do espaço. Então, esse ouro impede que essa nave venha a perder a energia e o calor gerado por esse Sol central. Então, por isso, eles precisam do ouro, e eles receberam autorização da Confederação para que vir há 26 mil anos atrás para poder explorar ouro lá na África do Sul. Na África do Sul tinha ouro, mas eles se estabeleceram na Suméria, eles se estabeleceram na região lá onde hoje é o Iraque, né, entre o rio Eufrates e o Tigre, né, entre os rios Tigre e Eufrates, lá na Suméria, onde hoje é o Iraque. Eles então se estabeleceram lá, criaram cidades, né, criaram então lá na Mesopotâmia as cidades da Suméria, né, e criaram uma civilização lá. E eles exploravam ouro na África do Sul e traziam para a região lá da Mesopotâmia, onde eles promoviam a transformação desse ouro para ser transportado através das naves. E aí nós tivemos uma manipulação genética, mais uma manipulação genética da humanidade, e eles precisavam de escravos para trabalhar nas minas para extrair ouro. Inicialmente, o ouro era extraído pelos próprios seres, pelos próprios Anunnakis, mas os Anunnakis se rebelaram, porque era uma coisa muito pesada para eles, e eles se rebelaram. Então, eles julgaram que seria interessante eles fazerem uma manipulação genética no ser humano que havia na época e transformá-lo em escravos para trabalhar nas minas.